Olá, amigo, amiga do canal do YouTube Naum Castro. Seja muito bem-vindo. Hoje nos reunimos para mais um episódio da série Evangelho no Ar, com o tema para lá de interessante: quem não se levanta para acender a própria luz não pode reclamar da escuridão. De forma a torná-la mais didática, esta palestra será dividida em 3 eixos centrais: o reclamar de tudo, o permanecer deitado ou resistir a colocar-se de pé e o acender a própria luz. Comecemos com o reclamar de tudo. Nós somos insatisfeitos crônicos. A doença de reclamar de tudo em nós ainda se encontra em fase aguda. Queremos o mais e o melhor, mas nem sempre nos encontramos dispostos a pagar o preço por isto. E não nos enganemos, na vida tudo tem um preço. E o que é bom sempre custa caro. Nos reconheçamos nesta música que Deus, quase com certeza, ao ouvir as nossas sucessivas reclamações, já deve ter cantado para nós. É preciso muito amor, de Chico da Silva. É preciso muito amor para suportar essa mulher. Tudo que ela vê numa vitrine ela quer. Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar, porque senão ela chora e diz que vai embora. Oi, diz que vai embora, porque senão ela chora e diz que vai embora. Oi, diz que vai embora. Para satisfazer essa mulher, eu faço das tripas coração. Para ela sempre digo sim. Para ela nunca digo não, porque senão ela chora e diz que vai embora. Oi, diz que vai embora. Nós somos almas que, acomodadas muitas vezes em verdadeira paralisia ou preguiça espiritual, esperamos que aquilo que desejamos caia dos céus, exatamente no lugar em que nós nos encontramos, para que não precisemos sequer efetuar o mais ligeiro esforço. Concordam? Para estes que, mesmo com muita fé e oração, esperam que tal milagre venha a acontecer, caia dos céus nas próprias mãos, Jesus tem algo de poderoso a ensinar sobre a relação do trabalho com a fé. Passemos agora, então, a apresentar isto, partindo para o segundo eixo, que é o permanecer deitado. Preguiça e dor. Todo aquele que se nega ao trabalho acaba por comprometer momentaneamente o seu progresso, paralisa o seu progresso, marca passo no mesmo lugar. Mas como a evolução precisa se dar e se dará, acaba acionando a dor para impulsioná-lo, para impulsionar o progresso, para impulsionar a evolução, para produzir a continuidade da nossa subida. Vejamos o que nos diz o comentário à questão 676 de O Livro dos Espíritos. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância,
quanto à sua inteligência. Olha só, a nossa inteligência deixaria de se desenvolver se nos faltasse o trabalho. Continuam os Espíritos dizendo, por isso é que seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Para desenvolver a inteligência, para que a gente sofra esse estímulo, já que a gente tem que correr atrás do nosso alimento, da nossa segurança e do nosso bem-estar, através do trabalho, a nossa inteligência sempre se desenvolverá com esses estímulos. Qual é o desejo recorrente que povoa a mente do homem sobre a terra na contramão do trabalho? Resposta simples, conhecida de todos: ganhar na Mega Sena acumulada. Para quê? Para nunca mais precisar fazer nada, sequer bater um prego em uma barra de sabão. E aí então o Livro dos Espíritos tem mais uma coisinha a nos dizer agora na questão 679. Pergunta Kardec assim: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência, ou seja, esteja bem na fita, seja rico? Olha o que os Espíritos respondem. Do trabalho material, talvez esteja isento, se lembra? Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha. Então, do dinheiro que se tem, dos recursos que se tem, estes recursos devem ser empregados para produzir utilidade na vida. Em especial, promovendo a vida das outras pessoas. Ainda dizem os Espíritos nessa mesma resposta, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também trabalho. Então, desses bens, deste patrimônio, ele vai buscar empregar a sua inteligência. Como é que eu vou usar este dinheiro? Para fazer mais dinheiro e, fazendo mais dinheiro, poder ajudar mais pessoas, poder gozar a vida também, proporcionar realmente progresso no meio em que eu vivo, na coletividade em que eu vivo. Então, mesmo que ganhemos na Mega Sena sozinhos e acumulada, nós temos o dever social e o dever evolutivo de continuar sendo úteis. Lógico, esta pessoa não será constrangido mais a se alimentar com o suor do próprio rosto, mas crescerá por aquilo que recebeu, por esta bênção que recebeu, crescerá a sua obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Será que cabe à espiritualidade nos entregar, portanto, tudo de mão beijada? Aprendemos analisando o dizer de Jesus durante a sua ação amorosa, promovendo diversas curas, restaurando o poder de andar a inúmeros paralíticos. Vamos começar com João, capítulo 5, versículos de 1 a 9, em que se fala assim: Jesus subiu a Jerusalém durante uma festa entre os judeus. Em Jerusalém havia próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda. Ali
grande multidão de enfermos se acotovelava, esperando o movimento das águas. Eram cegos, eram coxos, eram endemoniados, todos eles esperando que a água do poço entrasse em movimento. Por que isto? É que as tradições daquele povo diziam que de tempos em tempos um anjo descia ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali pulava, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, ficava completamente são de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado próximo ao poço, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse para ele: queres ficar são? Olha o que Jesus pergunta: queres ficar são? O enfermo então respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém, homem algum, que quando a água começar a se agitar, me jogue no tanque. E quando eu sinto que a água, tomo conhecimento que a água começa a se agitar e quero ir para o tanque, desce outro antes de mim. E eu passo ano e vira ano e não consigo buscar a cura assim. E Jesus volta-se para ele e diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. O que esta mensagem, o que esta passagem tem a nos dizer? Que por mais que o céu nos ajude, por mais que exista a ação direta do invisível, da espiritualidade, do Cristo, de Deus, é preciso que nós façamos alguma coisa em benefício de nós mesmos. Quando Jesus diz, vai, levanta-te, se ele permanece no chão, nada aconteceria. Toma a tua cama, pega a tua cama. Isto restava também a ele fazer, porque a cama era um patrimônio significativo para ele naqueles dias. E anda, levanta-te, toma a tua cama e anda. Era isto que cabia a este homem fazer em seu próprio benefício, e caso não fizesse, como muitos deixam de fazer, o milagre, a ação efetiva dos céus não se daria na direção dele. Tem outro episódio, dentre muitos, o da ressurreição de Lázaro, onde o mesmo se dá. Lázaro adoece gravemente e suas irmãs Marta e Maria mandam chamar Jesus, avisando-lhe que Lázaro está muito mal. Recebido o recado, Jesus não vai de imediato, dizendo aos seus discípulos que aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. E demorou-se 2 dias para ir ao encontro deles. Prestem atenção naquilo que Jesus fala aos seus discípulos. Esta doença não é para a morte. Ou seja, Jesus já sabia que dentro do planejamento de Lázaro ele não morreria assim. Que o estado em que Lázaro se encontrava não levaria à desencarnação. Sabia muito mais que aquilo que estava acontecendo com Lázaro é para produzir realmente na alma das pessoas que iriam observar o fenômeno da ressurreição, o fortalecimento da crença, da fé, da confiança no poder de Deus.
Por isso é que Jesus não vai. Os discípulos, pensando que o dizer de Jesus queria lhes falar que Lázaro estava bem ou tinha melhorado, eles se tranquilizam. Mas prestemos atenção que Jesus auxiliava sempre as pessoas. E Jesus reluta em ir durante 2 dias. Passado 2 dias, ele diz: levanta todo mundo, os discípulos, nós vamos agora à Judeia, onde fica Betânia, para visitar Lázaro, porque Lázaro morreu. Lázaro está morto. Imagine a confusão na cabeça dos discípulos, mas que seguem a Jesus. E Jesus, então, com eles, chega até Betânia, 2 dias de caminhada de onde Jesus se encontrava até Betânia, na região da Judéia. E chegando lá, são recebidos por Marta, a irmã mais velha, que diz para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, certamente tu que tens os poderes de Deus, Lázaro não estaria morto. Tu que já curaste a tanta gente, não permitiria que isso se sucedesse. E Jesus se comove naquele instante. O Evangelho descreve que, inclusive, ele chora, ao ponto de um dos discípulos sinalizar: olha como ele realmente gostava de Lázaro. Lázaro era conhecido como o grande amigo de Jesus. Olha como ele gostava de Lázaro. Ele chora, Jesus chora. E certamente isto deu uma ciumeira danada de todo este amor de Jesus por Lázaro. Vai então Jesus pedir a Marta que mande chamar Maria, que estava na casa, junto com outros judeus, com vizinhos, que, sabendo da morte, do sepultamento de Lázaro já há 4 dias, ficaram por ali de forma a confortar a família. Quando Maria toma conhecimento de que Jesus havia chegado, ela vem ao encontro dele, junto com ela, todo o povo que estava na casa. Quando chega Maria, Maria diz a Jesus a mesma coisa: Senhor, se tu estivestes aqui, Lázaro certamente não teria morrido. Jesus a acolhe e pergunta: onde Lázaro foi sepultado? Leve-me até lá. E vão todos em cortejo até aquele local. O sepulcro era como comum naqueles dias, uma gruta onde o corpo era encerrado e depois a entrada era fechada por uma grande pedra. Ao chegar, Jesus ordena: retirem a pedra. Ao que é advertido pelas irmãs do cadáver de Lázaro, que como ele já estava ali há 4 dias, certamente o odor já seria insuportável da decomposição. Mas Jesus insiste, assim se faz. Os discípulos removem a pedra, o mau cheiro nauseia a todos, mas Jesus, olhando para o céu, buscando a conexão com Deus, diz: Pai, obrigado por me ouvir. Não que tu não me ouças, mas falo assim, para que todos saibam e não tenham dúvidas de que estás comigo. E então ordena para Lázaro, em voz alta, em bom som: Lázaro,
levanta-te e sai. E certamente naquele instante, todos colocaram em dúvida as faculdades mentais de Jesus. Ou talvez tenham achado que ele estava fazendo uma brincadeira de péssimo gosto. Quando, para surpresa de todos, Lázaro, envolto ainda nas faixas com que se revestiam os cadáveres naquele tempo, vem andando, ainda trôpego, e alcança o limiar da porta do sepulcro para o espanto de todos. Lázaro não havia morrido, e Jesus sabia. Lázaro se manifesta para todos naquele instante, mas só é visto por todos porque também faz a parte que lhe cabia fazer. Quando Jesus ordena, levanta-te e sai, se Lázaro permanecesse deitado e não desse passos na direção da saída, ele permaneceria encerrado entre as pedras mortuárias. Prestemos atenção que Jesus auxiliava, mas deixava sempre àquele que recebia o auxílio a responsabilidade de fazer a parte que lhe cabia, ratificando a passagem do Evangelho que diz: faze a tua parte e o céu te ajudará. Traduzindo, faz a sua parte e deixa o resto com a espiritualidade, com o Cristo, com aqueles que representam o amor e o poder de Deus. Façamos aqui nesse instante um parênteses para chamar a atenção de todos que escutam e assistem agora para algo perigoso. Cuidado com os encostados na sua vida. Você não é o INSS. Ajude, mas não deixe ninguém se encostar na sua reencarnação. Porque algumas pessoas, embora completamente saudáveis, agem como se fossem completamente inválidos, esperando que você, ao preço do seu trabalho, ao suor do seu trabalho, vida afora, lhes dê para sempre uma espécie de aposentadoria por invalidez. Sejam filhos, sejam pais, sejam amigos, sejam irmãos, da mesma forma que Deus faz conosco, nós temos que tangê-los para conquistar a própria autonomia, para que eles também vivam a alegria e o prazer de ter o pão de cada dia e outras coisitas mais com o suor do próprio rosto, o próprio trabalho. Estes acomodados, eles vivem uma espécie de admiração. Muitas vezes. É comum, partindo da acomodação, da inércia, do nenhum ou do inexpressivo esforço, tomarmos aqueles que se dedicaram a conquistas mais significativas como nossos ícones, como nossos ídolos, idolatrando mesmo essas pessoas que venceram na vida como semideuses. Aí ressaltamos-lhes as virtudes que poderiam ser nossas, caso resolvêssemos investir da mesma forma que eles o fizeram em semelhante caminhada de trabalho e autossuperação, como eles fizeram. Essa música do inesquecível Tim Maia, Sossego,
ressalta esse estado de acomodação que nos rouba a possibilidade de empreendimento em benefício do nosso próprio progresso, passando a orgulhar-nos de nós mesmos. Ora bolas, não me amole com esse papo de emprego. Não está vendo, não estou nessa. O que eu quero, sossego, quero sossego. O que eu quero, sossego, quero sossego. O que eu quero é sossego. Algumas pessoas são acomodadas e querem apenas da vida, numa vida que é dinâmica, numa vida que nos convida e muitas vezes nos empurra ao movimento produtivo. Elas querem ficar nesta postura eterna de acomodação, mas não irão conseguir. Quantas pessoas nós conhecemos, na nossa família mesmo, que preferem viver em miséria a ter que trabalhar? Quantas já receberam diversas oportunidades de trabalho, mas nunca se agarraram a elas, deixando-as escapar pelas mãos, para logo depois voltarem a se queixar da vida? Todos nós temos entre amigos, entre colegas, entre vizinhos, mas vezes ligados ao nosso sangue, pessoas que têm este perfil e precisarão ser chacoalhados pela vida para mudarem de postura, arregaçando as mangas na direção do trabalho, para que saiam desta posição de deitados e se ergam para manejar o interruptor que acende a própria luz. Esta admiração, também pode se manifestar em um misto de inveja, ao ponto de não querermos nos esforçar para ter direito às mesmas conquistas abraçadas pelo outro. E aí então, não querendo nos esforçar para ter este direito às mesmas conquistas, volto a dizer, passamos a torcer para que esta pessoa perca o que ela, por merecimento, conquistou. Vendo nisto o único caminho para que nós não nos sintamos tão diminuídos frente à merecida grandeza daquele com quem nós nos comparamos. Quando não conseguimos destituir o outro daquilo que é dele por direito, buscamos lhe comprometer a imagem, tentando fazer com que as pessoas deixem de gostar dele, deixem de admirá-lo, da forma como no fundo, nós é que gostaríamos de ser admirados. Me entendem? Vejam só esses exemplos. Se a pessoa é rica, fruto de um trabalho duro e honesto, insinuamos que a riqueza, a razão da riqueza dela deve ser fruto da desonestidade. Se a pessoa é inteligente e passou em um excelente concurso público, afirmamos que deve ter tido um padrinho muito influente que mexeu os pauzinhos para que a vaga se tornasse dela. Se tem as formas perfeitas, pela disciplina do exercitar-se, garantimos que tal beleza é o resultado de plásticas e próteses sem fim. A luz que nós não possuímos, mas que pertence aos outros, nos incomoda demais. Eu quero chamar a atenção aí agora para um outro quadro ainda dentro desta mesma linha, que é
ou da autocomiseração, da peninha de nós mesmos, ou então da revolta. Pode ser ainda que aquele que não esteja disposto a acender a própria luz resolva queixar-se da sorte, da sua má estrela. Fulano de tal tem tanta sorte, consegue as coisas. Eu nunca tive sorte na vida. Não teve sorte mesmo ou não se esforçou o suficiente? Não teve sorte mesmo ou não trabalhou tanto que deveria ter trabalhado para que as oportunidades nunca lhe faltassem? Ou pior, dizerem-se esquecidas essas pessoas, ou até mesmo perseguidas por Deus, manifestando revolta na direção do Pai, que é sempre amor e é sempre cuidado para cada um de nós. E aí chegamos no terceiro eixo, que é o eixo do acender a própria luz. Analisemos a luz. Qual é a função da luz? Alumiar. Alumiar é revelar o que se acha oculto. Sem luz, é como se todas as coisas não existissem. Somente com a luz é que nós possamos perceber as coisas antes totalmente encobertas, ou perceber melhor as coisas que nós não víamos em clareza de detalhes. Coisas externas, mas também as coisas internas. As nossas coisas de dentro. As nossas imperfeições. As nossas fissuras morais, em que nós antes nos pensávamos perfeitos, nós nos autovalorizávamos e nos supervalorizávamos. Agora, com a luz se expandindo, nós começamos a identificar um sem número de mazelas morais. A luz maior nos permite autoconhecimento. O processo de autodescoberta é, em suma, derivado de um processo de autoiluminação. À medida em que a nossa luz se expande, passamos a enxergar aquilo que até então jazia encoberto pela escuridão que nos caracterizava, pela escuridão, pela treva, pela parcela de treva existente dentro de nós. Andar em trevas é se submeter a toda espécie de perigos. É estar sempre sujeito a cair em um precipício, a se machucar. O espírito precisa do lume da vida, da luz da vida, para se conduzir com segurança. Quando estamos em trevas, tateando no escuro, e devemos ter cuidado para não tomarmos como guia, outro que também nada ou pouco consiga enxergar. Porque assim, se o fizermos, nós teremos um cego guiando outro cego, caminhando talvez ambos na direção do abismo, e com o abismo a dor na nossa vida. Os nossos guias seguros, os nossos faróis constantemente acesos para nos clarear os passos, os nossos caminhos de verdade e vida são e serão sempre Jesus e o seu Evangelho. É o que nos diz a música de Erasmo e Roberto, Luz Divina. Acompanhemos então.
luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, Jesus, nosso guia e modelo, é aquele responsável por oferecer segurança, por estar sempre iluminando os nossos passos. João, capítulo 8, versículo 12, não deixa qualquer dúvida disso. É assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Se faz imprescindível que tomemos conhecimento da existência da luz no interior de cada um de nós, da nossa essência divina. Jesus foi claro ao dizer: deixe brilhar a vossa luz. Isso quer dizer que ela já está na nossa alma. Ela já está na nossa alma. Essa música divando fogo e paixão afirma isto. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. E olhem o que o Evangelho apresenta em Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, porque a luz irá colocá-la em evidência. Ninguém acende um candeeiro, uma candeia, para pô-la debaixo do vaso. Põe-na, ao contrário, sobre um candeeiro, a fim que ilumine a todos os que estão na casa. Se coloca ali uma vela no candeeiro, num local acima, para que esta posição ali permita que se ilumine a todos que estão na casa. Não abafar esta luz. E continua o Evangelho dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe a luz de vocês diante das pessoas, para que vejam as suas boas obras. Para que as pessoas vejam aquilo de bom que você faz. Prestem atenção, porque aqui está o pulo do gato. E glorifiquem o Pai de vocês. Glorifiquem a Deus que está nos céus. Você faz as obras, mas a glória é de Deus. Porque se você fizer as obras buscando destaque, buscando projeção e não atribuí-las a Deus, se lembrem que Jesus, quando alguém dizia que Jesus era bom, Jesus dizia: bom é o Pai.
bom é o Pai. Em movimento de humildade, atribua o bem feito a Deus, que é o grande estimulador da iluminação de cada um de nós. E assim você se verá brilhar. E assim a sua luz irá se expandir. Porque a iluminação pessoal pela prática do bem, pela caridade, fica ainda mais evidente com a interpretação do vós sois o sal da terra. Lembremos-nos qual é a função do sal, senão a de oferecer sabor, dar gosto a tudo aquilo com que ele se mistura. É tornar mais feliz a vida das pessoas que atravessem o nosso caminho, com aquilo que a gente possa fazer de bem na direção delas. A música Telegrama de Zé Cabaleiro sinaliza bem esta ideia. Eu estava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que um canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Ou seja, tava triste, solitário, tava bobo. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com a vontade danada de mandar flores pro delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Olha, quantas pequeninas coisas são capazes de produzir felicidade na vida das pessoas que estiverem no nosso raio de ação, permitindo que nós sejamos sal e luz, clareando os passos dessas pessoas e os nossos também, e dando sabor à vida delas e à nossa, da mesma forma. Então chegamos ao nosso encerramento, pedindo para que carreguemos no nosso coração algumas certezas muito importantes mesmo. Nascemos da luz, que é Deus. Nascemos para a luz, o nosso destino. Nos transformarmos em deuses também. E para a luz estamos sendo guiados pelo Cristo através da sua mensagem de amor. Que a treva já não nos seduza mais. Que a nossa luz se mantenha acesa. Lembre-se, já não é mais uma questão de encontrá-la. Nós já sabemos e encontramos ela dentro de nós. Agora é uma questão de expandi-la. Deixe brilhar a vossa luz. E para a gente concluir, eu quero trazer a música linda, magistral na mensagem do Grupo Acordes, Grupo Acorde de nome Anjos, e que canta assim. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente
e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Olha que lindo! Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos de vagalumes à luz do mundo. Você gostou? Deixe então o seu like, porque isso é muito importante para nós. Compartilhe este vídeo com os seus amigos para que outros possam se beneficiar com esta mensagem. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe para depois. Se inscreva agora e ative o sininho das notificações, garantindo receber sempre o alerta dos nossos próximos vídeos. Receba o abraço carinhoso de Naum Castro, os nossos votos de paz e de alegria no Cristo. E até a próxima. Lembrando que toda terça-feira, às 18 horas, é dia de Evangelho no Ar. E todo sábado, às 17 horas, nós nos encontramos neste canal para mais um Conversas com Amor. Um beijo grande e fiquem com Deus.